Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Dando continuidade ao estudo da primeira carta a Timóteo, estudaremos hoje o capítulo 3. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like, para que mais pessoas possam ter acesso ao canal, ao conteúdo, ok? No estudo anterior, nós vimos que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, lá em Éfeso, ao irmão Timóteo, ele diz que o comportamento, a atitude, o agir da serva do Senhor Jesus Cristo tem que ser de maneira que ela, dentro do templo religioso, Cristo é que tem que prevalecer. Cristo é que tem que ser glorificado. E que as mulheres, dentro do templo religioso, ali elas têm que irem para adorar ao Senhor Jesus Cristo, com humildade, sentindo a presença de Deus. Esse é o papel, ela glorificar e adorar o Senhor Jesus Cristo. Aqui nessa parte, desse terceiro capítulo, vamos falar também dos deveres daqueles que cuidam, daqueles que administram, daqueles que supervisionam, daqueles que ensinam, daqueles que pregam o Evangelho. Estamos falando aqui dos bispos, dos diáconos, dos pastores. São esses que são designados para levar a mensagem do Evangelho em um culto cristão. Vamos iniciar então o capítulo 3. Fiel é esta palavra. Se alguém deseja ser bispo, excelente obras deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas amável, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação do diabo. Também é necessário que tenha boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e na armadilha do diabo. Da mesma forma, os diáconos sejam respeitáveis, sinceros, não dados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com consciência pura. Também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma forma, as mulheres sejam respeitáveis, não caluniadoras, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos e sua própria casa. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o esteio da verdade. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos,
pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Veja bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, o apóstolo Paulo recomenda, dá uma orientação à igreja cristã primitiva, e essa recomendação serve para os nossos dias, a igreja cristã desses 2000 anos que vem levando as pessoas ao conhecimento da verdade de Jesus Cristo. Ele aqui diz o comportamento, como é que deve ser a vida de um líder religioso. Ele fala de um presbítero, ele fala de um diácono, e ele fala que essas pessoas, elas têm que ter uma vida condizente com o Evangelho. Ele diz que o diácono, o presbítero, que são as pessoas que cuidam do ministério da igreja, do ensino, da pregação, do cuidado com os irmãos em Cristo, essas pessoas, elas têm que se cuidar para conhecer mais da palavra de Deus. Elas têm que ser revestidas de todo o poder, elas têm que estar orando sempre, elas têm que estar lendo as Escrituras, elas têm que estar visitando as pessoas necessitadas, aqueles irmãos da igreja que estão passando por dificuldades, ou mesmo que não esteja passando por dificuldades. É papel do presbítero, é papel do pastor, é papel da igreja, da liderança da igreja, visitar essas famílias para fortalecer essas pessoas. Essa é a comunhão de Cristo, esta é a unidade do Senhor Jesus Cristo. Não adianta apenas a pessoa ter a função de mestre, de pastor, de presbítero, de diácono e não colocar em prática, não só dentro do templo religioso, mas fora do templo religioso. Ele diz que essa liderança também tem que ser luz lá fora. Ela tem que demonstrar lá fora que as pessoas te vejam como uma luz, como servo do Altíssimo. Não como muitos que se propagam como líderes e muitas das vezes envergonham o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O pastor, o presbítero, o diácono, eles têm que terem conhecimento das Escrituras. Eles têm que ter o conhecimento para que eles possam pregar. Eles têm que ter discernimento espiritual para orientar um cristão que está passando por necessidade, está precisando de uma palavra. Por aí que esses líderes, aí que os diáconos, os presbíteros, os pastores, aí que eles têm que se prepararem, porque é um dom de Deus, é o zelo de Deus. Você tem que ter zelo pelas coisas de Deus. Ele não pode ser uma pessoa que viva em contendas, em discussões lá fora. Ele tem que ter esse cuidado, porque se você não olhar para ao teu lado, olhar a tua vida como ela anda lá fora, tenha certeza que você não é digno de estar na liderança da igreja. As pessoas veem isso, as pessoas procuram você, procuram a liderança porque veem nelas a luz de Cristo. E o apóstolo Paulo fala das mulheres também, que podem ser diaconisas, podem ser as esposas dos diáconos. Elas também têm que ter maturidade espiritual, elas também têm que ter o cuidado de conhecer as Escrituras, orar para a liderança, orar para seus esposos, orar pela igreja. Esse é o papel da diaconisa, esse é o papel do diácono, esse é o papel do presbítero que vai cuidar da liderança, que vai cuidar do corpo de Cristo. O verdadeiro sentido do Evangelho que todo pregador, todo presbítero, todo bispo,
todas essas pessoas que estão revestidas de autoridades, é para falar da cruz de Cristo, é para falar das Escrituras, é para mostrar o que aconteceu com Cristo aqui na terra. O Deus que se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. Como foi a sua morte, qual foi o objetivo da morte de Cristo aqui na terra. Por que que ele morreu naquela cruz? Por que houve essa redenção dos pecados? Por qual motivo? A glorificação, a ressurreição dele e a esperança nossa também de ser ressuscitado no último dia. Não esqueça, a vida de um pregador, a vida do ministério de Jesus Cristo é a alegria, você receber esse dom de ser escolhido para levar a mensagem do Evangelho. Se assim não for, acho que você não deve estar ocupando a liderança. Não é se acomodar, não. É buscar a Deus a todo instante, orando e estando preparado para louvar ao Senhor, para pregar o Evangelho, para tirar dúvidas e orientar o povo que necessita, o povo que está sedente da palavra de Deus. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua mensagem. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar enviando líderes cristãos para cuidar da tua igreja aqui na terra, ó Pai. Que o Senhor possa estar produzindo fruto do arrependimento, para que essas pessoas possam ter a alegria de servir a Ti. Que essas pessoas, ó Pai, possam saber que ela é uma autoridade para levar a verdade do Evangelho, falar de Cristo Jesus, falar da sua morte redentora, falar que Jesus é o Salvador, falar que a salvação é apenas em Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém.